Olá, eu sou o Sérgio Aguiar, bem-vindo ao Modo Corrida. Nesse episódio vamos trazer tudo o que você queria saber sobre biocinética e risco de lesão para corredores, mas sempre teve medo de perguntar. Eu recebo aqui no estúdio Gustavo Leporassi, que é professor, fisioterapeuta e pesquisador premiado. Gustavo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Sérgio? Seja muito obrigado pelo convite, um prazer. Eu tive que dar uma enxugada no teu currículo, porque você é muito mais do que isso, né? Fala um pouco da sua história profissional. Bom, eu sou... Em menos de uma hora. Eu sou formado em fisioterapia e educação física, sempre trabalhei com essa área de análise do movimento, estudo do movimento humano, e fiz meu mestrado e doutorado na engenharia. Fui para a área estudar matemática e comecei a estudar inteligência artificial muito antes dessas chat-GPTs da vida. Há quanto tempo? Isso foi em 2010. Então, tem aí 15 anos que eu que eu entrei no mestrado. Sim. Terminei em 2016 o doutorado. No Rio? Fui no Rio de Janeiro e fiz o meu pós-doutorado, estou terminando o pós-doutorado em Medicina na Escola Paulista de Medicina. E daí eu desenvolvi a biocinética com o objetivo de ter um centro onde a gente possa fazer uma avaliação do movimento para identificar, não aquele lance, sabe, de correr certo ou errado, mas muito mais o perfil de corrida de cada pessoa e como que a gente pode otimizar performance, reduzindo o risco de lesão. A gente vai ter muito que falar sobre isso, então. Você já se inscreveu no Modo Corrida? Essa é a hora. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, deixa comentários, assista a episódios anteriores. É importantíssima a sua participação. A gente está no Spotify e no Instagram também. Hora de ativar o Modo Corrida. Gustavo, na abertura eu falei em biocinética, mas a gente ouve falar muito de biomecânica. Tem diferença uma para outra? A biomecânica é o estudo do movimento humano de uma forma geral. A biocinética já é uma coisa um pouco mais profunda, que é não só o estudo do movimento humano, mas a associação de causalidade, ou seja, o que está fazendo a pessoa se mover daquela forma. Cada pessoa tem o seu padrão individual de movimento, algumas porque escolhem correr daquela forma, porém outras possuem encurtamentos musculares, fraquezas que as obriga a correr de uma determinada maneira. A biocinética, ela é uma técnica, que permite com que a gente identifique o padrão de movimento de cada pessoa, a forma de correr ou de qualquer outro movimento e identificar o porquê ela está fazendo isso e como otimizar aquele corpo para funcionar de uma maneira mais adequada. Você tocou num tema importante, que é cada um tem o seu jeito de correr, né? E eu, por exemplo, caí nessa cilada, querendo me comparar com outros corredores. E com isso veio lesão, uma vez, vieram outras lesões. E a tendência de que o corredor amador acabe fazendo isso, né? Por inexperiência. 100%. Um dos grandes mitos que existe na corrida é que existe uma forma mais eficiente de correr. E aí, é claro, a gente gosta de corrida, a gente assiste às provas, às maratonas, e aí nós vemos os grandes corredores nos primeiros pelotões com alta performance, correndo com uma determinada técnica. A tendência natural é ir num raciocínio mais linear de que, bom, se ele está correndo, ganhando uma prova e ele corre daquele jeito, essa é a melhor forma de correr. Porém, isso não se aplica de uma forma generalizada. Cada pessoa vai ter uma maneira específica de correr. O nosso papel de avaliar o movimento não é dizer se está certo ou errado, como eu acredito que muitos aqui da tua audiência já devem ter ouvido em alguma vez. É muito mais a gente entender o porquê você corre daquele jeito. A gente consegue descobrir, existem tecnologias hoje, e nossas pesquisas mais recentes permitiram a gente identificar o porquê você corre daquela forma e otimizar o seu corpo para a mecânica que você já apresenta. Mas algumas questões, elas valem para todo mundo, ou não? Não. Por exemplo, existe um mito muito grande de que correr com a parte da frente do pé reduz o risco de lesão. Na verdade, o nosso corpo é uma máquina. Então, e quando a gente pensa em correr, nada mais é do que aplicar força no chão para te propulsionar à frente e você bater no chão para absorver o impacto. Então, quando você bate com a parte da frente do pé, em vez de bater com o calcanhar, o que muda são os músculos que estão absorvendo aquela força que está entrando no seu corpo. Então, quando você corre na parte na frente do pé, você usa mais panturrilha, e quando você corre com calcanhar, você usa mais joelho. Então, não tem uma forma mais segura. A grande questão é que as diferentes formas de correr
vão fazer as forças irem para articulações diferentes. E aí a nossa pergunta, foi o que nos diferenciou hoje do que era feito outrora, era, ao invés de falar se sua corrida é certa ou errada, ou se ela tem uma boa mecânica para você ter performance, qual as articulações que são mais demandadas para a sua corrida individual, e a gente complementa os teus testes 3D com força, baterias de força e flexibilidade para entender o seu corpo, ele é preparado para aquela mecânica. Como que eu posso otimizar o seu trabalho de fortalecimento, de alongamento ou até de educativos na corrida para que o seu corpo seja uma máquina mais adequada para o padrão que o teu cérebro escolheu? Talvez eu não tenha me feito entender quando eu falei de que algumas técnicas poderiam ser aplicadas a todo mundo. O pé, quando ele toca no solo, ele não tem uma posição, independentemente se com a parte da frente ou com o calcanhar, mas ele não pode estar muito à frente, senão ele vai te frear, né? São bons pontos. Assim, quando você coloca o pé muito à frente, você tende a ter mais impacto. Uhum. Então, o lance dele frear ou não é uma coisa que é muito discutida. Quando a gente pensa, teoricamente, sim, vai te frear um pouco mais, só que não tem nenhuma evidência na literatura que é essa variável que vai te machucar. Por exemplo, se você pega o Kipchoge correndo, você vai ver que ele, mesmo correndo a 19, 20 km por hora, ele continua muitas vezes entrando com calcanhar e com o pé um pouco mais à frente do que outros corredores. Então, é claro, se você pega uma pessoa que corre há 30 anos dessa forma, provavelmente o corpo dela já se adaptou àquela mecânica. Então, de uma forma geral, sim, você correndo com o pé muito à frente, você aumenta um pouquinho o teu impacto. Se você não tem treinamento para aquilo, talvez o seu corpo não absorva bem esse impacto. Então, a gente tende a evitar esse pé muito à frente, mas não é... Eu gosto sempre de fazer esse contraponto que não quer dizer que a pessoa corra com aquele padrão do pé muito à frente, que amanhã ela precisa... não, eu vou mudar porque senão eu vou me machucar. Tem que ter um pouquinho só de calma, que às vezes mudar o padrão de forma muito rápida é mais perigoso do que manter um padrão, por exemplo, correndo com o pé muito à frente. Já sei, quase atrapalhei uma preparação, um ciclo para uma maratona, eu sei disso. Mas eu sou um corredor... que estou chegando agora para participar de uma prova e estou me consultando com você, quero orientações. O que você vai dizer para ele? Que olha, a partir de agora você vai ter que, ou você não vai poder fazer X. Muito bom, excelente. Eu vou, em vez de te responder falando teórico, eu vou te trazer um caso clínico nosso, muito recente. Atendemos um corredor de elite muito recentemente e ele estava correndo com performance, mas com muita dor no pé. Clássica fascite plantar. Todo mundo que corre há muito tempo já teve aquele incômodo na planta do pé. Até que não corre. Até que não corre. É muito comum. Quem fica muito tempo em pé é uma patologia comum. E ele fazia... Quando você perguntava para ele, ele falava: faz musculação? Faço. Tem um treinador que monta a sua planilha de treino? Tenho. Tem performance? Tenho. Bom, e aí, o que a gente faz com ele, Sérgio? Então, a avaliação biocinética mostrou que ele tinha um perfil de corrida que usava muito panturrilha para absorver o impacto. E está tudo bem. A grande questão é que o tornozelo dele era muito encurtado. Então, é como se ele chegasse sempre no limite de mobilidade que ele tinha para fazer aquela absorção. Como era uma pessoa muito experiente, ele conseguia continuar entregando performance e compensava. Só que o pé começou a doer. E chega um momento que a gente sempre vai tentando lidar com a dor, né? Dói um pouquinho, a gente vai adaptando, controla um pouco o volume, a intensidade, só que chega um momento que a conta chega. A gente paga essa conta. E o trabalho dele foi exclusivamente: você já é forte, você não precisa ficar fazendo tanta musculação para fortalecer, mas você precisa focar no teu trabalho de panturrilha, de alongamento. E aí a gente triplicou a quantidade de exercício de alongamento que ele fazia para a panturrilha. Em menos de um mês ele já estava sem dor. Então, o grande lance é esse. Para o tornozelo não tem trabalho, esse tornozelo encurtado, no caso dele? Tem, mobilidade. Existem diversas técnicas. Você, desde um alongamento, até se você for na fisioterapia, você já deve ter feito aquelas mobilizações de tornozelo, liberações. Existem diversas técnicas para trabalhar isso. Uhum. Para ele foi um pouco de fisioterapia, que a gente chama de terapia manual, que faz um pouquinho de mobilização articular junto com alongamento. Só que, pensa comigo, Sérgio.
Quantos exercícios de alongamento de panturrilha você faz? 1, 2 no máximo. A gente botou 6 exercícios para ele de manhã e de noite. Só que é claro, quando você pega um atleta de elite, ele não tem tempo para fazer isso, mais um monte de outra coisa junto. Então a gente consegue direcionar o que ele já tem bom, que ele não precisa ficar perdendo tempo, ou seja, o que ele já é bom não vai trazer muito benefício, ele ficar melhorando muito. Mas ele tinha janela de intervenção muito grande para outra variável que ninguém tinha se atentado. Então a gente reduziu, botou ele fazendo treino de musculação 2 vezes na semana, mais intenso, mas pouco volume, poucos exercícios. Ele gastava 30 minutos na academia e 30 minutos todos os dias trabalhando mobilidade de tornozelo. Nossa. Chato? Sim. Aí eu falo para ele, o que você quer? Você quer uma coisa legal? Normalmente, resultado quer. Legal é aquilo que normalmente a gente gosta, né, Sérgio? Normalmente o que a gente gosta, a gente já é bom, porque a gente faz mais. Mas a gente direcionou o trabalho dele. E sem mexer na mecânica dele, em 1 mês. Imaginem, uma fascite plantar, que muitas vezes a gente deve ter aqui pessoas nos ouvindo com 1 ano de dor no pé. É comum isso. Em 1 mês ele ficou bom pelo direcionamento do trabalho. Então, essa foi a virada de chave da biocinética. Mas você está querendo dizer, então, para aquele que está chegando, ele já era de elite, vai depender da avaliação caso a caso. 100%. É a individualidade biológica. Sabe quando você vai correr no parque, ou você vai correr aí, pessoal nas suas cidades vão correr, cada um no seu lugar, e você olha as pessoas correndo e você fala, nossa, a pessoa corre estranho, todo mundo corre diferente. Não tem 2 pessoas que corram igual. E tem aquela também, você fala, nossa, corre bonito. Não, tem aquelas pessoas que são super elegantes, né? Tem um charme na corrida. Mas já reparou que tem outras pessoas que correm, entre aspas, feio? Você fala assim, nossa, diferente, mas entregam muita performance. Eu não sei se você viu, acho que foi na maratona de Tóquio, a última, que uma japonesa, ela ficou entre as 10 ou entre as 15, ou seja, era de elite, mas ela corria muito estranho, mas muito estranho. E atleta de elite, você não imaginaria que um atleta de ponta pudesse correr de um jeito tão diferente assim dos outros, mas pode acontecer também. Muito. Nas minhas aulas, que eu sempre, quando vou ministrar, ensinar os fisioterapeutas, médicos, professores de educação física, eu faço exatamente isso, Sérgio. Eu sou um caçador de vídeos de pessoas de elite que correm estranho. Porque o mais interessante... A gente constrói essa ideia de que tudo tem que ser perfeito. Exatamente. Né? Qual é a grande questão, e aí que eu sempre falo? O pessoal fala muito de tipo de pisada, pronada, supinada. Aí tem uma foto, saiu agora, acho que foi na Maratona de Berlim, que teve, acho que uma das primeiras colocadas, um dos primeiros colocados, que fazia uma pisada pronada, que o pé praticamente, aquele ossinho de dentro do tornozelo, quase batia no chão de tão pronado. Aí o pessoal, viu como é que pisada pronada não importa? Não é isso. Talvez ele tenha se adaptado, mas não quer dizer que eu tenha que corrigir todas as pisadas pronadas. Eu tenho que avaliar para entender se aquela pisada pronada que você faz está influenciando na sua mecânica. E não tem regra. Aliás, acabou isso, ou diminuiu essa questão dos tênis? Ah, vai comprar que tênis? Pronada, pisada pronada, supinada? Eu acho que a gente vive um pouco de moda também, né? Hoje está na moda, são os tênis de placa de carbono. Então, aí tirou um pouquinho essa discussão um pouco da pisada pronada, porque já tem bastante evidências científicas mostrando que um tênis que teoricamente é feito para uma pisada pronada, ela previne lesão. Vou te dar um exemplo. A gente publicou um artigo em 2021, no qual a gente mostrou que uma das variáveis que influencia a pisada pronada é a sua bacia. Olha que lindo o nosso corpo é. O nosso corpo ele é uma... Eu diria complexo. O complexo tem sua elegância, né? Porque todas as articulações elas estão interligadas. Então, o movimento do pé, muitas vezes, pode ser só a consequência do que ocorre no seu joelho, no seu quadril. E a gente encontrou no artigo que aquele movimento... Sabe aquelas pessoas que correm com a bacia muito... Parece que está sambando, correndo? Aquele movimento de bacia excessivo empurra o pé para dentro. Meio marcha atlética? Não, parece com a marcha atlética, só que na corrida é mais comum em mulheres que balançam bastante a pelve. O quadril, né? O quadril, que a gente chama ali a bacia, que você vê ali sambando muito a bacia. E aí influencia o pé. E às vezes, corrigir apenas o pé com o tênis não vai na causa do problema. Então, para mim, esse foi a grande evolução que a gente teve tecnológica
na biocinética, sabe, nos estudos biocinéticos, que a gente conseguir identificar as causas da sobrecarga e não a consequência. Uma coisa que talvez soe novo para você e para muitos seus ouvintes. Sérgio, às vezes o pé doendo, ele é exclusivamente a consequência. Às vezes você tem uma tendinite no tendão de Aquiles, ali na parte de trás do tendão da panturrilha, perto do calcanhar atrás. Aí você faz uma ressonância magnética, vem o laudo. O nome técnico é tendinopatia do tendão de Aquiles. Aqueles pessoas, meu Deus do céu, aqueles laudos de ressonância magnética que assustam vocês. Aí o pessoal vai lá, alonga a panturrilha, fortalece a panturrilha, faz os choquinhos, faz aquele negócio todo e não melhora. Imagina, o corpo é uma sequência de engrenagens, é uma máquina com cada um com vários motorzinhos. Se o seu quadril não funcionar bem, o seu tornozelo compensa, hipercompensa, tipo um cabo de guerra. Se você tem 3 puxando o cabo de guerra, quadril, joelho e tornozelo, e o quadril saiu, alguém vai ter que compensar. Às vezes você tem uma dor no pé, no tornozelo, por incompetência de outra região, que não tem nada a ver com o seu pé. Aí você trata aquele problema localizado e não o que realmente está gerando aquilo. É isso, você trata a dor. Aí é onde o pessoal começa a ter remédio, anti-inflamatório, é sempre dor. Você já deve ter ouvido o relato de eu paro de correr, melhora, eu volto a correr, piora. Eu tomo anti-inflamatório, melhora. Nada, minha fisioterapia não me ajuda. Meu caso não deve ter cura. Não é. Na maioria das vezes, nós não conseguimos identificar a causa. Então, claro, para isso que a tecnologia avança. Hoje a gente tem tecnologia desenvolvida com muitos estudos científicos permitindo que a gente consiga identificar qual parte do corpo não está funcionando e quem está compensando. Que é o que vocês fazem com a biocinética. Vocês fazem quase que um mapeamento total. Aquele esqueletinho que a gente vê nas imagens, vocês fazem a leitura, sobe para correr na esteira e vocês vão vendo todo o movimento da pessoa e o que está fora, o que não está no encaixe. É exatamente isso. E isso não é novo, tá, Sérgio? Quando a gente pega, desde a década de 70 e 80, já existem esses estudos mais focados no atleta de altíssimo rendimento, um Bolt, que precisa melhorar 0,001% é a diferença dele ficar em quinto na Olimpíada em primeiro, ou crianças com paralisia cerebral, doenças neurológicas mais graves, ou seja, os extremos. O que nós fizemos, e talvez o nosso grande avanço, a nossa grande contribuição científica, foi que a gente desenvolveu os algoritmos, ou seja, as técnicas, os métodos de análise para pacientes com patologias ortopédicas esportivas. Então, não é a tecnologia, não é fazer um exame 3D, é usar os métodos de análise que te permitam esse mapeamento preciso. Interpretação. A interpretação. A interpretação ao que aquele estudo está passando para você. Exatamente. Imagina, se você tem uma pessoa que não tem uma grande experiência ou que não consegue interpretar, ela vai olhar o seu pé, porque é lá que dói. E ela vai falar, você pisa assim. Só que nem sempre aquele pé é o problema. Então, esse para mim foi o nosso... Se a gente fala assim, o que você acredita que tenha sido, assim, até hoje, o grande lance na sua carreira que levou a gente a ter um sucesso e se destacar internacionalmente? É a gente ter desenvolvido os métodos de análise que fazem as pessoas perderem menos tempo no tratamento. Você, em vez de tratar uma lesão que te falam que você vai ficar 2 meses fora, quando a gente identifica a causa, você fica muito menos tempo. Mas esse estudo ele pode ser feito preventivamente também? Voltando para aquela pessoa que vai começar a correr agora. Vamos lá fazer a biocinética, olhar e aí, olha, nem comecei a correr, mas eu identifico que você vai precisar fortalecer ou ajustar isso ou aquilo, porque senão vai pagar a conta lá na frente. Sem a menor sombra de dúvidas. Um dos artigos muito recentes que nós publicamos, a gente identificou que existem 5, usando inteligência artificial, técnicas bastante robustas, a gente identificou que pessoas que não têm dor podem adaptar a corrida delas de 5 maneiras. A gente chamou, foi um artigo que assim, a gente chamou do o santo graal da biomecânica da corrida, que é o que a gente busca, como que a gente tem performance sem se machucar. Acho que todos nós que gostamos de corrida buscamos isso. Ninguém quer se machucar e todo mundo quer fazer a corrida o melhor pace possível. E a gente começou a quebrar esse mito de que tem uma forma certa de se alcançar isso. Pegamos pessoas que não tinham lesão há mais de 1 ano, ou seja, são consideradas pessoas de baixo risco de se machucar, e avaliamos a mecânica de corrida dela. Identificamos que elas podem ter 5 formas diferentes de correr.
Só que cada uma delas vai exigir um tipo de treinamento específico. Então, quando a gente fala de um exame preventivo, não é mudar a mecânica. Isso já caiu por terra quando a gente discute. É possível? Claro que é. Existe, inclusive, evidência na literatura mostrando que você pode mudar a mecânica. Só que dá trabalho. E nem sempre dá certo. Como você falou contigo, eu conheço muita gente que se machucou fazendo. Então, nós temos um critério muito específico para indicar. Eu fiz o meu doutorado com isso e hoje eu indico menos de 10% dos nossos clientes a fazer mudança de mecânica. Eu sou muito mais conservador hoje em fazer o oposto. Eu vejo como o teu cérebro escolheu você se identificar, e foi o que a gente desenvolveu nesse estudo científico. Você consegue ser avaliado por mim e eu te falo, a tua técnica de corrida é essa. E eu falo, você precisa ter essas valências físicas para que você corra nessa mecânica de forma eficiente. E eu meço se você tem isso ou não. Então eu consigo, será que o teu tornozelo ele é rígido? Ou aquele pé que samba muito, quando você pisa, samba muito? Será que você faz boa absorção de impacto com o joelho? Será que o seu tronco, a sua região lombopélvica, lombar, é estável o suficiente para a tua técnica de corrida? Isso direciona, faz você não perder tempo. Ao invés de você ficar indo para musculação fazer... é isso, todo mundo fala, tem que fazer musculação para não se machucar. Mas o que, Sérgio, na musculação? Essa é outra questão. O fortalecimento é diferente da hipertrofia, do trabalho da musculação ali. Eu levanto muita carga, tem que trabalhar quadríceps, posterior, glúteo. É com o quê? Com muita carga, com menos carga, com mais repetição? Que cuidados e que orientações que um corredor, alguém que está pensando em correr, precisa ter nessa área específica da musculação, que teoricamente ajudaria na prevenção de lesões? Que pergunta boa. Uma pergunta boa. Quer ver um dado muito curioso, que poucas pessoas sabem? O máximo de força que nós usamos dos nossos músculos a cada passada na corrida é 30%. Você não usa mais de 30% da sua força máxima. Então, uma analogia que eu dou eu sou do Rio de Janeiro. Então, imagina que a gente tem que vir de carro do Rio de Janeiro para São Paulo e eu preciso um valor, vamos dar um chute, 50 litros de gasolina. Se eu tenho um tanque que cabe 40 litros de gasolina, obrigatoriamente eu vou precisar fazer uma parada. Isso é a força máxima. Se você é fraco, você vai precisar usar muito alto, você vai trabalhar quase no teu máximo. Você cansa rápido, aumenta o risco de se machucar. Agora, se você é forte, se você tem um tanque de gasolina de 80 litros, você não precisa mudar para um tanque de 110. Você precisa botar gasolina nesse tanque, que é o que a gente chama de ativação muscular, neuromuscular. É a capacidade do músculo ativar na hora certa durante a corrida. Isso não ganha no treinamento de cadeira extensora, cadeira flexora. Então, por isso é importante o mapeamento. Se você é fraco, você ganha com treinamentos dentro dos padrões motores da corrida. Você já deve ter visto alguém fazer panturrilha, em vez de fazer para cima, fez um exercício diagonal, você corre para cima ou diagonal para frente? Você corre diagonal para frente. Eu corro para cima. Vou melhorar um pouquinho. Mas você tem que se deslocar para frente. Então, quando a gente corre, faz o exercício diagonal para frente, você usa as alavancas musculares muito mais próximas da corrida. A mesma coisa quando você vai aterrissar no impacto. Você não aterrissa caindo reto. Você saltou para frente, aterrissa para baixo e para frente. Então, o agachamento é ótimo? É ótimo, mas ele te desenvolve força máxima. Você precisa treinar como é que o seu glúteo atua junto do teu quadríceps e junto da sua panturrilha para eles dividirem esse impacto, para o joelho não absorver tudo sozinho. A maioria das causas de dor no joelho não é um joelho fraco. É um quadril que não funciona, é um pé que não absorve impacto. E o joelho, como é o quadríceps, músculo anterior da coxa, como é um músculo muito forte, ele acaba assumindo a responsabilidade dos outros. Então, você consegue imaginar quanto você já viu de discussões aí hoje no mundo da corrida que as pessoas falam? Para melhorar uma dor no joelho, tem que alongar a posterior de coxa, fortalecer quadríceps. E aí você faz um exame biocinético e você descobre, meu posterior de coxa é alongado, meu quadríceps é forte. Será que é isso que eu preciso? Aí a gente passa horas e horas e horas fazendo exercícios que não era o que eu precisava, mas pode ser o que você precise. Então, duas pessoas com dor no joelho, duas pessoas que têm a mesma característica, eu e você, Sérgio. Nós dois temos dor no joelho, vamos colocar uma situação.
a mesma dor, aquela que gera uma empatia, né? Na corrida tem muito isso. Você tem essa dor, dói quando você... Caramba, meu também! O que você fez? Exatamente. O meu tratamento pode ser completamente diferente do seu, apesar da mesma dor. Então, hoje, não é luxo fazer um exame preventivo. 50% dos corredores, isso é uma estatística que a gente publicou em 2023, em torno de 45%, 45% a 50% dos corredores se lesionam a cada ano. Ou seja, estamos nós dois aqui. Se nós dois começarmos a correr hoje, pelo menos um dos dois vai se machucar. Você quer jogar uma moeda de cara ou coroa aqui ou você quer apostar em melhorar a sua probabilidade de não se machucar? Como a gente faz isso? Direcionando a sua preparação. Óbvio que existem diversos outros fatores, sem dúvida. Tem que ter um bom treinador para organizar o que a gente chama de periodização, planilha de treino. A famosa planilha. A gente tem que ter um bom trabalho de nutrição, tem que ter horas de sono. Então, tem diversas variáveis que hoje se fala muito. Mas você já reparou que pouco se fala sobre o direcionamento, um exame específico para direcionar o que o seu corpo precisa se preparar? Acaba que a gente tem uma máquina mega complexa, mega eficiente, a gente não otimiza o que ela pode nos entregar. O mais legal disso tudo, quando você previne lesão, você aumenta a performance. E aí, fazendo tudo isso, a gente tem uma estimativa de quanto pode se reduzir a probabilidade de lesão? Hoje existem dados na literatura que a gente consegue reduzir até em 30% a 40% o teu risco de lesão. Que é bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, hoje, por exemplo, fortalecimento dos pés, que a gente chama de foot core, nome bonitinho científico, é o fortalecimento dos músculos do pé. Quantas pessoas você vê fortalecendo o pé? Quase ninguém. Fortalecem lombar, quadríceps, glúteo. Só que aí fazem tudo de tênis, não fazem os exercícios muitas vezes descalço. Aí você usa tênis muito tempo, o tênis vai como se fosse uma joelheira para o teu pé. Ele faz com que os teus músculos trabalhem menos. Não quer dizer que você tem que correr descalço. Mas você tem que, em algum momento no teu treinamento, fortalecer os seus pés. Se você precisa fortalecer mais ou menos, é o que a gente identifica no exame. Mas hoje, fortalecimento dos pés, ninguém faz praticamente. Graças a Deus, as pessoas já estão começando a ter uma maior ciência sobre isso. Os preparadores físicos, os fisioterapeutas estão cada vez sendo uma voz mais forte. Mas eu garanto que é a minoria ainda. Então, e existem estudos super bem conduzidos, publicados em revistas científicas de altíssimo impacto, mostrando que você trabalhar fortalecimento do pé, você reduz em 20% a 30% pelo menos a taxa de lesão. Então, existe uma janela importante em cima disso. Ainda existe muita ideia de remediar, né, Sérgio? A gente sempre fala, não vai ser comigo, eu corro bem. Não, eu corro já há 3 anos, não me machuco muito. E aí, repentinamente, começamos a ter uma dor aqui, aí dói o pé direito. Aí dá um tempo, o pé direito dói o joelho esquerdo. Aí melhora, vai para o pé esquerdo, vai para o quadril, coluna, a gente fala, tô podre. Não é o seu corpo se adaptando. De correr. Mas repara, é o seu corpo se adaptando. Sabe como é que a gente apelidou isso, carinhosamente? Gambiarra biomecânica. O teu corpo, ele vai se adaptando, a gente não gosta de dor. Então, ele protege aquela região. Você proteger uma região, sobrecarrega a outra. Em relação a homens e mulheres, tem diferença, maiores riscos de lesões? Bom, esse é um bom assunto. Cientificamente não existe uma definição muito clara. Alguns autores mostram que mulheres se machucam um pouco mais do que homens, só que não existe um consenso, é muito parecido. O que muda é o local das lesões. A gente tem hoje evidências científicas mostrando que mulheres machucam mais o joelho durante a corrida e homens machucam mais a canela, panturrilha e pé. Então, hoje eu diria que, num ponto de vista que eu posso te afirmar com muita segurança, não é o número de lesões que muda o local da lesão. E em relação à idade, os mais jovens e os mais velhos? A idade é um fator de risco, pessoas mais velhas tendem a ter um pouco mais de lesão, se a gente passa um pouco da faixa de 50 anos de idade.
Não é uma 50 regra. é o corte. Não é um corte certo. É o que a literatura muitas vezes usa como um padrão, mas não é um corte certo, tá? Não é tipo, fiz 49, tenho baixo risco, fiz 50, comecei a aumentar o risco. Só que, ao mesmo tempo, uma variável que mais importa é o teu nível de experiência. Iniciantes têm um risco de lesão muito maior do que pessoas mais experientes. Uma questão é quase 3 vezes mais. Pessoas experientes têm 3 vezes menos risco de se machucar do que iniciantes. Então, a gente tem esse meio termo. Só que quando a pessoa também vai ficando um pouco mais velha, mais experiente no ponto de vista de idade, a pessoa ela também começa a ter adaptações articulares e musculares. O que acontece se a pessoa tem uma experiência grande, ela vai dosando um pouco o pace dela, volume, intensidade, ela não começa a não treinar tanto volume. Às vezes, num ciclo de maratona, a gente treina 100, 120 quilômetros, mais um profissional chega a 200. É claro, uma pessoa um pouco mais velha, ela vai entender que o corpo dela já muitas vezes não aguenta mais tanta carga. Não é uma regra, Sérgio, então provavelmente a gente tem um monte de ouvinte que vai falar, mas eu consigo treinar. Estamos falando sobre média populacional, a gente tem que ter um controle. E, obviamente, a gente individualizar isso dependendo de cada pessoa. Agora, a gente tem que levar em conta também se essa pessoa mais velha, em que momento ela começou a correr. Né? Se ela começou a correr lá com 18 anos, né? Ou se ela começou a correr com 40, 45. É exatamente a questão da experiência que eu comentei anteriormente. Então, a gente nunca pode tentar pegar uma variável sozinha e falar, a idade é importante. Mas a gente tem fatores que são amenizadores de uma variável. Então, ele é um corredor de 55 anos, mas ele corre a 30, eu tenho certeza que ele conhece o corpo dele como ninguém. Ele conhece os sinais que o corpo dele vai dar, de que aquilo ali já não é uma sobrecarga daquele treino pesado, já é o início de uma dor de lesão, e aí ele vai se dosando. Um movimento que é muito comum a gente ver, inclusive em média de idade, é que a gente vai vendo que as pessoas vão fazendo ultramaratonas. É mais comum ultramaratona ser uma pessoa ultramaratonista ser um pouco mais velho. Por quê? O pace é um pouquinho maior, ele corre mais lento, porque a distância é muito grande. Então é muito comum. Ele vai ser mais experiente, ele consegue aguentar grandes volumes, mas ele controla a intensidade. Agora, isso é muito individual, é óbvio. Mas a gente percebe também o pessoal mais velho correndo maratona, né? Total. Talvez nesse mesmo pensamento, né? Eu posso completar a maratona, mas não preciso completar em 2 horas, menos de 3 horas. Não quero ser um sub-3, né? Não pensa nisso e aí adapta as suas, digamos, limitações de acordo com o tempo. Exatamente. Assim, os desafios vão mudando. Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo, existe uma evolução, mas, primeiro, é completamente possível continuar correndo. A gente tem umas pessoas de 70 e poucos anos fechando maratonas, inclusive Ironman. Hoje você vê, eu tive em Floripa no Ironman full, sim. Tem pessoas de 70 e poucos anos, o que eu acho o máximo. Eu corri a Maratona de Jerusalém, né? Eu fui fazer uma matéria para o programa que eu estava apresentando na época, e achei muito legal porque tinha um senhor, e ele me ultrapassou, e atrás na camisa dele estava escrito assim, você acaba de ser ultrapassado por um senhor de 70 anos. Eu achei aquilo maravilhoso, cara. Brilhante. Ele deu uma humilhada, entendeu? Mas eu olhei, eu assim, cara, que legal. Levou na esportiva ao mesmo tempo, né? E mostrando também que as pessoas mais velhas podem ter guardadas as devidas proporções, mas também um bom desempenho. Sérgio, é como tudo na vida. Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela também não olha mais para o coração dela, começa a se preocupar mais para a parte cardíaca, fazer check-ups constantes, ver como é que está a pressão. É a mesma coisa para a parte mecânica. Nossas articulações vão envelhecendo. Então, o primeiro ponto a corrida não causa artrose. Isso é muito importante a gente falar. Existe esse mito. Sabe? Se você correr muito, vai desgastar suas cartilagens. Não é verdade isso. Agora, pessoas que já têm artrose e correm, podem aumentar o quadro de dor. Então, só para ficar claro, não é a corrida que causa, mas muitas pessoas que já têm artrose e correm com muita intensidade, isso pode aumentar. É contraindicação? Não. Mas exige o preparo. E esse é o grande questão, sabe? É o que eu bato muito na minha vida, tanto na minha parte clínica dos pacientes que eu atendo, quanto na minha área científica, como que nós conseguimos entregar para os nossos clientes, nossos corredores, nossos pacientes, como que a gente consegue entregar
Se quiser, pode beber. Não tem metanol aí não, tá? É água pura. Ah, bom. Desculpa. Então, como que a gente consegue entregar para os nossos clientes uma melhor performance possível, dentro das suas limitações, com baixo risco? E essa é o equilíbrio. Até onde que eu posso aumentar a sua performance não te colocando em alto risco? Só que quem escolhe isso é você. Se você vira para mim e fala, não importa, eu quero ter performance. Tudo bem, mas entenda que vai ter um preço para isso. O meu papel, e eu sou muito honesto, falo, olha, Sérgio, está numa fase que a gente talvez não consiga entregar isso sem nenhuma lesão. Meu papel vai ser te minimizar o máximo possível. Se você me pergunta o que você acha, aí é outra coisa. Então, para cada cliente, eu vou tentando entender como é que é o corpo dele e como que a gente consegue, até onde eu sei que eu tenho ali uma janela que eu posso melhorar. Agora, não tem receita de bolo. Isso aí é uma integração que a gente faz, a gente atende, a gente fala com os treinadores. Nós somos um laboratório, a gente não faz intervenção lá dentro. É só um laboratório para fazer o mapeamento. Como você vai fazer um raio-x, lá nós somos um laboratório de movimento que desenvolveu um método muito específico de análise. Então, o que a gente faz depois eu faço contato com o treinador, com o fisioterapeuta, com o médico, se eu for necessário, porque... Tira da cabeça dele e não vai dar. Não, assim, pelo menos... Muda em vez de maratona, meia maratona. Sim, tem que estar todo mundo alinhado, Sérgio. Tem que estar alinhado o corredor, tem que estar alinhado o médico que está atendendo, se houver um médico, tem que estar alinhado o treinador, que é quem vai estar no dia a dia, se houver um fisioterapeuta, e todo mundo entendendo os prós e os contras de cada estratégia que vai ser utilizada. Mas a questão é que esse corredor, em geral, ou muitos deles, talvez por uma pressão de rede social, ele não vem com uma cabeça como se fosse um corredor profissional e aí querer a entrega de resultados proporcional a isso? Vem muitas vezes... mas muitas vezes também ele chega uma hora que ele começa a se deparar com a realidade, que ele começa a se machucar. Não tem jeito. Hoje saiu assim, tem um trabalho muito recente mostrando que um dos grandes fatores de risco para a lesão é você aumentar o teu volume de treino mais de 10% do seu maior treino no último mês. Então, ou seja, é um aumento de 10%. Do que você teve de maior. Se você treinou 30 quilômetros no último treino, você não pode treinar 40 no último. Você tem que ter uma escadinha. Sim. Só que sabe aquele lance que treinei 10, mas aí no final do treino encontrei um amigo. Animado, encontrei um amigo, não estava tão cansativo, não estava calor hoje, estava mais fresquinho, consegui fazer mais 2 ou 3. Pronto, às vezes aquilo ali... Vou aproveitar porque eu não fiz o treino de 2 dias atrás, eu vou dar uma compensada. É isso. Então, assim, regra número 1. Preparar o seu corpo é importante, essencial, mas respeitar a planilha de treinamento é o ponto número 1, sempre. E em relação à primeira maratona, tem uma idade ou uma faixa de idade para você pensar na sua primeira maratona? Tem não. Seja feliz. Tem não? Corrida é para trazer felicidade, Sérgio. Se você quer correr, se você com 15 anos tiver uma disciplina para você fazer o treinamento, que maratona precisa de treino. Sim. Meia maratona, se você já é uma pessoa super fisicamente ativa, você não vai para performance, mas você finaliza. Maratona é difícil, tem que treinar. Então, se a pessoa tem que ter maturidade, isso não vem com idade, mas maturidade é entender que existe um processo de treinamento. Existe um ciclo. E quando você faz o seu primeiro ciclo de maratona, sabe quando você está chegando naquela fase dos longões? Longão. O longão ele é um trabalho psicológico também, para você aprender a lidar com o sofrimento. Dói, incomoda, cansa a cabeça, tu pensa em desistir. Então, a gente sabe que fisiologicamente falando, eu não preciso fazer um treino de 40 quilômetros para a pessoa correr a maratona. Se ela correr um treino de 30 e pouquinhos quilômetros, em termos cardiorrespiratórios e fisiológicos, ela tem capacidade de finalizar aquela maratona. Eu quero deixar ela também, que é o outro lado, não só o lado físico, mas a cabecinha da pessoa está acostumada com o sofrimento. No bom sentido. Sofrimento no sentido de, sabe, tu começa a ter aquele dói um pouquinho o joelho, assim, a musculatura começa a fadigar, aquele ácido lático começa a bater. Já tem um sofrimento logo quando você chega no lugar, você vai fazer o longão. Você assim, cara, eu vou ter que fazer 30K? Tipo, você vai dar 500 voltas naquele circuito lá e não vai acabar nunca. A sensação de que não acaba nunca. Então, assim, e aí uma das grandes questões que a experiência te traz é você saber se aquele incômodo que você começou a sentir é um incômodo normal
30 quilômetros você vai fazer um longão, você vai ficar com dor muscular tardia no dia seguinte, está tudo bem. É um processo adaptativo do nosso corpo, não é ruim. Só que o quanto que aquilo é uma dor muscular adaptativa por causa do estresse, o quanto aquilo já é o início de uma lesão. Você já viu aqueles vídeos pós-maratona das pessoas descendo a escada do metrô e se segurando assim ou tentando subir? Tudo bem? É exatamente isso. É meio que normal, ok? Se espera isso depois de correr uns 42. Faz parte. Agora, você quer ver uma coisa muito interessante? Quando a gente fala, você estava perguntando sobre prevenção. Eu faço muito para os meus pacientes, meus corredores, eu faço muito uma associação, assim, pro corredor, né? Porque não está lesionado, não é paciente. Então, quando o corredor conversa comigo, fala, você acha importante eu prevenir? Eu faço uma analogia que a doença ortopédica, aquela dorzinha no joelho, aquela dorzinha no pé, dor lombar, ela é tipo uma doença cardíaca. Ninguém infarta porque comeu a feijoada no fim de semana. É um processo de maus hábitos ao longo da vida. Come muito doce, come muito salgado, não faz exercício físico, vai criando aquela placa de gordura na coronária, chega uma hora que entope. A doença ortopédica, a dor articular e muscular é igual, Sérgio. Ela não aparece de uma hora para outra. Quando você sente dor a primeira vez... A não ser uma fratura... Aí é trauma. Por estresse? Não, também não. Uma coisa é trauma. Você está correndo... Não, eu pisei em alguma coisa... Aí é trauma. Aí é trauma, é isso. Você pisou, torceu, caiu... Aí é trauma. Ou alguém foi lá e te empurrou, você caiu no chão, bateu a cabeça. Isso é trauma. Agora, aquelas dorzinhas de cronicidade, sabe? Dorzinha crônica que vai dando, aquela dorzinha na planta do pé, que no começo... É alguma coisa cumulativa. É cumulativa. Quando o sintoma aparece pela primeira vez, sabe aquela dorzinha que você fala, não é nada demais? A doença já está instalada. A doença, né? A patologia já está instalada. Você já tem aquela sobrecarga. Então, quanto antes a gente conseguir começar a intervir naquilo, mais rápido a gente trata. Então, alguns especialistas dizem o seguinte, que já vieram, inclusive, aqui no podcast, assim, quando identificar que é um sinal de alerta, aquela dorzinha, se é uma dorzinha que passou depois dos minutos de aquecimento, se é a dor que alterou a sua mecânica de corrida, aí acende uma luz amarela, esse é o momento? Bom, a gente pode levar isso para diversos níveis. Aquela dorzinha que ela passa no início do aquecimento, ela pode ser simplesmente uma dorzinha normal do treino, a gente precisa acompanhar a evolução dela. Porque eu tenho certeza que você conhece pessoas, e aqui a gente vai ter gente nos ouvindo que a dorzinha começou só nos primeiros 3 quilômetros. Aqueceu, melhorou. Depois essa dorzinha começou a ser nos primeiros 6 quilômetros, 10 quilômetros. Daqui a pouco fala assim, só consigo correr 15, que depois de 15 fica insuportável. Então, tem esses dois tipos de dor, exatamente. Então, é o acompanhamento. É claro que chega um momento quando você está tendo que mudar a mecânica, é porque aquilo já está te causando uma incapacidade. Ela já chegou num ponto de incapacidade. Então, se a gente consegue identificar o porquê que você está gerando aquela sobrecarga, você consegue previamente preparar o seu corpo para aquela sobrecarga não te induzir aquele quadro de dor. Então, todo sinal de dor é alerta. Não quer dizer que você tem uma lesão, mas é um sinal de alerta. E principalmente quando ela é modulada pela quantidade de treino. Parei de treinar, melhora a dor. Comecei a treinar, a dor volta. Ou seja, é algo relacionado à corrida. Então, são sempre... E aí é uma visão que não existe uma regra. Se você entende que aquela dor não é uma dor que você está acostumado a ter, não é aquela dor do treino, não é uma dor que está melhorando, ter dor é normal. Então, você vai ter um dia, você vai ficar uma semaninha, você fala, meu joelho deu uma... E melhorou quando eu comecei a correr. Passaram 2 semanas, zerou. É isso que você está me falando. Esse caso, ok, todo mundo tem isso. Agora, tem aquele caso que ele começa a ficar crônico. Começou uma dorzinha, você fala, dorzinha estranha. É onde eu te falei da experiência. Se você é experiente, você sabe, não, cara, isso aqui já senti umas 3 vezes assim, incômodozinho, e ele passa ao longo do tempo. Mas tem outro incômodo. Você fala, foi nada, mas deixa eu ver. Aí você vai correndo, e toda vez que você corre, você está sentindo que está começando a ter uma progressão. Dor natural da corrida não tem essa progressão ao longo do tempo. Isso já é uma lesão se instalando. Então, quanto mais previamente você conseguir identificar o porquê, e não necessariamente é da biocinética, pode ser teu treino, pode ser descanso, você está descansando pouco, pode ser tua alimentação.
A gente precisa recuperar, se você não se alimenta bem, né? Então, N fatores. A biocinética é uma das variáveis, é uma pecinha do quebra-cabeça. Por isso que não adianta só, não, eu vou fazer a biocinética e resolveu. Não, é uma variável. A gente tem que olhar para o cenário inteiro. É a importância da comunicação com o treinador e com todos os membros da equipe. Exercício de mobilidade é fundamental? Se você tiver encurtamento, sim. Se você não tiver encurtamento, não. Não precisa fazer então? Não. Se você tiver mobilidade, não precisa. Qual o sentido? Assim, a gente tem um nível de evidência, Sérgio. Pode parecer polêmico isso, mas é porque é mito, sim, é crença geral, populacional, não tem evidência científica. Pelo contrário, existe um nível de evidência científica nível A, que a gente chama, nós pesquisadores falamos que o nível A é uma coisa bem fundamentada, que alongar antes de fazer a corrida não previne lesão. Tudo bem? O alongamento depois da corrida, ele não é usado para ganhar mobilidade. Ele é usado como uma técnica de relaxamento. Como você pode fazer? Conforto. Conforto. Você pode fazer uma liberação, uma massagem. Inclusive, massagem é o que a gente tem maior nível de evidência para recovery. Massagem, mão. Tem aquelas botas, tudo é ótimo. Hoje está essa polêmica de banheira de crio e imersão, calor. Tudo tem algum grau de evidência. O que tem mais é massagem. Então, um alongamento pós... Agora, se você está pensando, eu preciso alongar, imagina, você acha que uma bailarina que começou a correr, Sérgio, ela precisa alongar? Ela já tem mobilidade. Alongamento é para ganhar mobilidade. Se você já tem mobilidade, não faz nenhum sentido você ficar alongando. Agora, chamou a atenção recentemente na internet um vídeo de um profissional de ponta fazendo um exercício antes da prática do esporte dele. Eu queria que você identificasse para mim se esse exercício é de mobilidade ou não. Vamos mostrar aqui no telão. Esse aí é o Alcaraz, o tenista Alcaraz. Isso é exercício de mobilidade ou o pessoal está dizendo já é outra coisa? Faz sentido esse Assim, eu não sou o cara que eu julgo sem saber o que é, mas eu posso dar várias possibilidades. Por exemplo, ele pode ter uma dor lombar, tentando levar para o melhor lado possível. Assim, sabe assim, tentar justificar o injustificável? Brincadeira. Assim, primeiro, não é que um atleta de altíssimo nível esteja fazendo alguma coisa... Já pode atirar, né? Já chega da mobilidade do Alcaraz. Agora, pode ser que ele tenha uma dor lombar, por exemplo, e ele esteja fazendo simplesmente um estímulo para extensão de coluna. Pode ser que ele tenha a musculatura anterior de coxa tensa. Não está querendo alongar. Ele está, às vezes, reduzindo um pouquinho tensão muscular. Então, mais uma vez, tem corredores que eu indico fazer alguns exercícios de mobilidade antes da corrida? Sim. Claro que sim. Sabe aquela pessoa que tem a região anterior do quadril muito dura, encurtada? Tem pessoas que têm o anterior do quadril muito encurtado. Aí aquela corre sentada. Muitas vezes eu indico. Vamos soltar um pouquinho essa cadeia anterior da sua coxa para você correr mais leve. Então, o objetivo não é ganhar mobilidade, é deixar um pouco as articulações mais fluidas, mais relaxadas. Agora, se você já tem mobilidade, alongar não vai te dar nenhum benefício a mais. Eu estava vendo na clínica de vocês, até em termos de o que a gente tem hoje de tecnologia e de aparelhos, aquela esteira antigravitacional. Qual é o foco, qual é o objetivo dela? Esse é no 3Dedinho, nosso estúdio de fisioterapia, lá no Rio de Janeiro. O objetivo daquela esteira é reduzir o impacto. Então, ela é uma esteira que fala que é a tecnologia da NASA, mas é uma tecnologia que você entra dentro de uma câmara e ela gera uma pressão positiva, ela enche de ar e te empurra para cima. Então, é como se ela estivesse tirando o teu peso. E a gente consegue controlar. Então, eu peso 90 quilos, eu posso tirar 30% do meu peso. Então, estou tirando 27 quilos, estou correndo com 63 quilos, 63 quilos. Entendeu? E aí, eu estou correndo com o meu corpo como se eu tivesse... Exatamente. A sensação é de que se eu tivesse menos X quilos. Menos X quilos. Então, você bota menos impacto para o teu corpo. Qual é o objetivo daquilo? Primeiro... Muitas pessoas que têm dor, então às vezes você tem aquela canelite que não te permite começar a correr. Às vezes a gente continua conseguindo te colocar na corrida, você tirando o impacto e você treinar sem dor e sem piorar aquela lesão. Segundo, pessoas que passam numa fase às vezes pós-operatória. Então às vezes você fez uma cirurgia e você precisa... Aí fala assim, não, você tem que ficar andando de muleta. Se você anda com 2 muletas, você está tirando 75% do seu peso corporal. Com uma muleta só, você está tirando 50%. Em vez de você andar com muleta, eu posso botar você na esteira e treinar sua caminhada
a sua corrida botando 50% do seu peso. Então, acelera muito o teu processo, sem contar que Isso psicologicamente... Que eu ia falar, exatamente, a cabeça já muda. A gente usa muito como agora... efeito, né? A gente usa muito nas vésperas das provas, quando a pessoa começa a entrar naquela fase de tirar um pouquinho o volume de corrida, né? Que aí você tira um pouquinho o volume, aquelas 2, 3 semanas anteriores de prova, tira um pouquinho para dar um descanso para o corpo. Muitas vezes a gente bota ele, em vez de ele fazer só natação ou ciclismo, bota ele na esteira, só para dar rodagem. Gostoso, é leve, é divertido, você sente bem e ajuda muito na reabilitação. Eu até pensei o seguinte, por exemplo, quem está obeso, você pode chegar e falar assim, olha, se você tivesse menos 30 quilos, você estaria podendo fazer esse tipo de atividade na esteira aqui. Acho que para a cabeça também funcionaria, né? 100%. Porque assim, qual é uma grande limitação da pessoa que às vezes está obesa? Ela começa a sentir dor para fazer os exercícios. Porque é muito peso e às vezes ela não tem a preparação. Normalmente, de uma via de regra, a pessoa que tem um grau de obesidade aumentado, eles tendem a ter um condicionamento cardiorrespiratório reduzido e são mais pesados, então tem que fazer muita força para andar. Aí eles acabam que têm dificuldade de fazer os exercícios porque começa a doer o joelho, começa a doer o quadril. A gente usa muito na esteira isso, porque a pessoa consegue às vezes andar 30, 40. Eu coloquei agora, recente, uma paciente com artrose de joelho. Tem uma paciente que tem artrose avançada de joelho. E o sonho dela, ela mora no Rio de Janeiro, mora em frente ali à praia de Copacabana. O sonho dela era voltar a caminhar de manhã cedo no calçadão de Copacabana. É uma delícia. E ela não conseguia mais por causa da artrose. Só que quando ela foi no médico, a artrose dela não era cirúrgica ainda. Só que ela sentia dor. A gente começou a fazer o nosso trabalho todo de biomecânica funcional com ela, o trabalho de mobilidade, trabalho de ativação muscular específico para o que ela precisava depois da avaliação biocinética dela e começamos a treiná-la na esteira. Aí é psicologicamente feliz, que ela conseguia começar a caminhar, não tinha dor no joelho, o joelho não inchava depois. E aí, depois de, acho que 3 ou 4 meses, ela fez a primeira caminhada dela na lagoa. Então é emocionante, você vê, a paciente chega depois pra gente chorando, muito feliz, porque tem algumas doenças, algumas patologias que são muito limitantes. Então a tecnologia, ela nos ajuda hoje a realmente ajudar nosso público. Você mencionou há pouco algumas pessoas que estão naquele processo final de preparação para uma grande prova, um ciclo, né? E então diminui o volume e tal, vai nadar ou vai pedalar. A corrida é o que mais desses? Pedalar, nadar, correr, o que a gente teria mais assim de prático no dia a dia? É a que mais gera lesão? São lesões diferentes. Por exemplo, o ciclismo, você tem muita queda. Então tem muito trauma. E também tem muita dor lombar e dor no joelho. Natação também tem muita dor no ombro. Então, corrida, ela tem mais lesões associadas ao impacto. Você não vai ter uma fratura por estresse pedalando. Você vai ter correndo. Mas correndo você não vai ter uma dor no ombro, na minoria das pessoas. Nadando você pode ter. Então, a corrida talvez tenha uma quantidade de lesões um pouquinho maior, mas ela não é mais perigosa. O grande questão, quando a gente chega nessa fase final do treinamento, que a gente muda a modalidade, não é para prevenir porque a lesão é mais lesiva, a corrida é mais lesiva. É porque a gente quer tirar o tipo de carga, de forças que a corrida impõe para deixar o corpo descansar daquilo ali. E aí eu boto outro tipo de carga que o corpo não está saturado ainda. A gente termina um ciclo de maratona cansado. Então, aí tem que estar atento para não ter um overtraining também. Exatamente. E aí eu vi o teu treinador, que tem mais experiência do que isso, o profissional de saúde, porque senão você acaba gerando mais desgaste, mais esforço para o corpo e aí pifa. Exatamente. Existe às vezes uma crença também de que mais é melhor. Só que a gente tem que treinar mais inteligente. E quem vai te falar isso é o teu treinador. Ponto. O papel do corredor é passar o feedback para o treinador. Eu tenho certeza que a gente tem um monte de gente ouvindo a gente, que o treinador manda aquela planilhazinha de feedback, como é que foi o treino, como é que foram, me diz grau de esforço, e as pessoas não respondem. Aquilo ali não é
luxo, não é o treinador querendo fazer estatística. Não, aquilo ali é o que norteia o treinador a saber o quanto que ele pode avançar ou controlar na semana seguinte. E controlar na semana seguinte não quer dizer te tirar a performance, é te reduzir risco de lesão para você continuar conseguindo treinar. Você falou do ombro para o nadador. Alguma preocupação com o membro superior para quem corre? Existem lesões, provavelmente a gente tem pessoas que chegam com relato de dor no ombro quando corre, mas muitas vezes não é da mecânica, aquela pessoa que corre mais dura. Existem pessoas que começam a falar que tem dor cervical durante a corrida, mas muitas vezes a maioria dessas dores proximais ou é um pouco de tensão de membro superior ali, que sabe, aquela pessoa que corre durona em cima, ou até uma falta de absorção de impacto embaixo que sobe, menos comum. Mas existe. A minoria a minha experiência, pelo menos, isso eu falo com grau, não é uma evidência científica que eu vou falar isso, eu te dou uma certeza disso. A minha experiência, a gente tem mais de 9.000 pacientes atendidos na biocinética. A minha experiência é que não é uma relação... Isso em quanto tempo? Em 10 anos. Então, hoje a gente tem 5 unidades no Brasil, a gente faz uma quantidade razoável de exames hoje. Quais cidades? A gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Petrolina, em Pernambuco. Algum motivo? Petrolina? Nada contra, mas é porque está fora do eixo de grandes corridas, grandes provas. Não, porque Petrolina a gente abriu uma biocinética que existe um grande amigo nosso, um grande médico que trabalha lá. Petrolina é uma cidade muito rica, no bom sentido. Descobri isso também depois, eu não sabia, mas é uma cidade linda, é uma cidade que é banhada pelo Rio São Francisco, é um dos maiores leitos do Rio São Francisco ali, maiores regiões, e é uma cidade que tem um nível muito bom. E esse amigo nosso, médico, tem uma super clínica lá, e ele foi nosso bolsista quando era médico, e aí ele sugeriu, a gente achou é uma boa cidade, é uma cidade mais que tem o maior PIB do Nordeste, então não foi planejado inicialmente, mas foi muito fortúneo no sentido de que é uma das nossas unidades mais bem-sucedidas. Interessante isso. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Esqueci de perguntar do core. A importância do trabalho de abdômen, lombar para o corredor. Boa. O mesmo importância de um trabalho do pé. É necessário a gente ter o core, essa região, core nada mais é do que núcleo, né? Centro. Então, o core, nossa região lombar e de bacia, nada mais é do como se fosse teu ponto fixo, tua ancoragem para tua perna mexer. Se você não tem uma boa base fixa, você acaba desperdiçando muita energia e usando muita força em outras regiões. Então, o core é essencial. Todo mundo precisa fazer? Um mínimo, sim. Aí a gente volta àquele lance da personalização. Vão existir algumas pessoas que têm uma incompetência dessa musculatura maior e a gente vai precisar botar mais treino para isso. E existem pessoas que a gente só vai fazer um que a gente chama o manutenção. Manter bom do jeito que já é. Mas sim, sem a menor sombra de dúvida, existe um nível também de evidência científica que é essencial uma boa competência dessa região. Agora um quadro para fechar o podcast, é mais tranquilo, mais leve que uma esteira antigravitacional. Vamos embora? Vamos nessa. Hora de ativar o modo sprint. Vamos lá, faça a pergunta, você escolhe uma das duas opções e explica o motivo. Alongamento ou aquecimento? Se tivesse que escolher um dos dois. Aquecimento. Por quê? O aquecimento ele vai exatamente colocar as suas musculaturas que você vai usar na corrida mais preparadas. O alongamento simplesmente vai te dar mobilidade, nem todo mundo precisa. Meia ou maratona? Individual. Cada um vai escolher a sua. Se você tem maior experiência, talvez você vá escolher uma maratona. Mas pode ficar em cima do muro, não? Não. É pra mim? Bom, eu não perguntei. Você corre? O que você faz? Assim, eu corro, eu tenho uma doença reumática, uma espondilite anquilosante, que é uma doença que tira... Eu sou um cara que precisa de mobilidade. É uma doença que precisa. Então, pra mim, meia. O meu corpo sofre um pouquinho pela minha rigidez articular. Mas você já correu maratona ou não? Maratona não, já fiz algumas meias. Certo. Então, meia, né? Pra mim, meia. Gelo ou bota de compressão? Boa pergunta. Como recovery, bota de compressão? Bota de compressão? Qual motivo? Tá na moda banheira de gelo? Assim,
Aliás, as duas estão na moda. Assim, as duas estão na moda. Assim, banheira de gelo, a grande questão é que depende do momento. Porque se você faz no momento que não é para recovery, muito depois de treinos que tem efeito... A banheira de gelo, só tentando resumir, se você faz em momentos inadequados que você quer ganhar massa muscular, ela prejudica o anabolismo. Então, você tem que saber usar muito bem a banheira de gelo para você não prejudicar a sua recuperação e a sua melhora física. Massagem manual ou com aquela pistola? Massagem manual, sou raiz. Eu acho que a massagem manual é essencial por ela conseguir dosar a quantidade de força, aqueles pontos de tensão que você tem, com um massagista experiente, massagista ou um fisioterapeuta. Mas eu sou super fã de massagem. Laser ou ultrassom? Depende por quê. Depende para quê. Ultrassom, assim, ó, para lesões tendíneas, lesões de aquelas tendinites, tendinopatias, o laser tem uma evidência um pouco maior. Roupa ou acessório com ou sem compressão? Sem compressão. Não tem assim. Nenhum dos dois tem um nível de evidência grande nem para prevenção de lesão nem para performance. Nenhum dos dois. Então, meias compressivas, muito pouco. Assim, meia é muito legal, aquelas meias compressivas para a gente conseguir quando você vai numa ultramaratona, que você vai para o meio do mato para te proteger. Agora, ainda muito discutível se aquilo ali melhora a sua performance. Muito discutido ainda. Não temos aí... Você pode ter preferências pessoais que não me levem a mal. Mas não é a nível de ciência, ainda não temos uma resposta. Então, o mais simples possível. Às vezes por conforto, talvez, né? Aí é preferência pessoal. Agora, se a pessoa fala, você acha que vale a pena investir? Não é necessário. Falando em investimento, vamos lá. Tênis com ou sem placa? Essa aí tu me bota numa sem saída, hein? Se você tiver que pensar num corredor iniciante sem placa, num corredor mais avançado, que já tem mais experiência, a única coisa aí é uma percepção pessoal. Eu vejo, sabe aquelas pessoas que têm muito déficit de equilíbrio, que você pede para ela ficar apoiada numa perna só, o pé fica tremendo? Essas pessoas tendem, na minha experiência, a responder pior a um tênis de placa. Porque os tênis de placa, eles são um pouquinho mais finos. Exatamente. A base, às vezes, é menor. Nem todos, mas alguns são. Então, e aí você tende a ter um pouquinho menos de estabilidade, aí sobrecarrega um pouquinho, mas não é regra. O que a gente sabe sobre tênis calçados com placa? Tem um estudo mostrando que melhora em 4% a tua performance, feito com atletas de elite e tudo mais. Se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você é um fumante de fim de semana, se você bebe, se você parar de fazer isso tudo e cuidar da sua saúde, você vai melhorar muito mais do que os 4%. Então, em termos de elegível, para o iniciante, não precisa fazer esse investimento no segundo momento. A partir do momento que você já controlou todas essas outras variáveis, pode ser um plus. Tá certo. Bom, Gustavo, obrigado pela sua participação. Que bom que você conseguiu achar um tempo aí na sua agenda. Foi um prazer, Sérgio. Eu que agradeço. Espero que tenha atingido as expectativas e que tenha trazido informações bacanas aí para a sua audiência. Foi ótimo. Você já se inscreveu no nosso canal? Lembrando, essa é a hora, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, dá um like, deixa comentários, dá sugestão de entrevistados. Então essa é a hora de você participar. A gente está também no Spotify e no Instagram. Até o próximo.